cultura não significa aborrecimento também. Et la culture aussi, ça ne doit pas être l'ennui. Eu não sou o único que evoluiu. Creio que, no conjunto, o meio intelectual francês progressivamente se persuadiu de que a TV era uma ferramenta cultural extraordinária e que a cultura do nosso tempo, forçosamente, passava pela televisão. E depois outra. As obras audiovisuais poderiam se tornar obras de arte, assim como já acontecera com o cinema. A TV também poderia transformar-se numa das belas artes. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Le cri pitoyable au retour de la guerre. Le cri sur le lit de ton père. Quand la hache de bronze tomba sur lui en pleine face. Há uma concepção do espaço e do tempo que é completamente transformada pela intervenção da televisão. Acho que isso terá consequências bem profundas na história, por exemplo. Porque antigamente era preciso semanas ou mesmo anos para que se soubesse o que ocorria no outro lado do mundo. Havia algo diferente em relação à impressão que o homem tinha quanto à sua posição no interior do universo. Esta era completamente diferente daquela que se tem atualmente. Às vezes presenciamos um acontecimento no momento em que ele se desenrola, não é? Inesperadamente, como por exemplo aquela tentativa de golpe de Estado na Espanha, quando vimos o que acontecia na Câmara dos Deputados espanhóis. Isso é absolutamente extraordinário. E na história da humanidade nunca se tinha visto uma coisa dessas. Ele tratará seus documentos como tratamos os documentos da Idade Média, quer dizer, fazendo a crítica disso inicialmente. A TV é um olho, mas não é inocente, é um olho governado. Então é preciso aplicar as regras do método para se tentar descobrir o que é deformado pelas intenções do que é a verdade. Assim, ele terá o mesmo trabalho, porém terá uma massa de documentos de uma vivacidade extraordinária. Aliás, isso é o que fazemos no Canal 7. Fazemos a exumação de arquivos, reconstituindo uma história do século XX a partir do que já existe. E acho isso bastante interessante. Tem uma concepção da história que é globalizada. Pode-se isolar o que aconteceu na França e no Japão na Idade Média porque não havia comunicação entre ambos. Mas é evidente que atualmente existem essas correlações das quais eu falava. Elas vêm dos confins do mundo. Por isso é evidente que a história futura será planetária. Nas pesquisas históricas, a grande evolução verificada há 50 anos atrás surgiu na escola dos anais. Isso quer dizer que, contra a história que era puramente factual, que não se interessava que ao acontecimento pontual e, por consequência, aos militares e aos políticos, Marc Bloch e Lucien Febvre, os fundadores da ANAIS,
conseguiram desviar a atenção dos historiadores para o que chamaram de estruturas, ou seja, os grandes movimentos lentos que modificam a economia e mentalidades. E, evidentemente, descobri a Escola dos Anais quando tinha 20 anos. E desde então, não parei mais. J'ai découvert les annales quand j'avais 20 ans et j'ai été emballé par cette chose-là. Alors, j'ai été l'un de ceux Assim, qui ont fondé... fui um daqueles que fundaram o que chamam de história das mentalidades, quer dizer, as maneiras de conceber o mundo e orientar sua conduta em função desta concepção do mundo. Eu me interessei também pela história das estruturas de parentesco, da família. Escrevi um livro sobre o casamento e, com isso, me preocupei com uma parte da humanidade, da Idade Média, na época feudal, por volta dos séculos XI e XII. Era quando as mulheres estavam completamente mudas. Atualmente estou escrevendo uma história da condição feminina da sociedade feudal. Acho que é muito difícil transcrever em imagens um período tão longínquo quanto é esse, porque não sabemos como as pessoas eram. Certamente eles tinham posturas diferentes das nossas. Também não sabemos ao certo quais palavras colocar nos diálogos, ou como falava o rei Filipe Augusto. Isso eu não sei, assim como também não sei como ele era. Por isso é bastante difícil fazer um filme histórico que vá mais longe do que o século XVII. Mas é preciso tentar fazê-lo, porque, como dizia há pouco, eu creio muito no suporte da imagem e som para difundir tudo que é cultural e é preciso realmente responder à expectativa do público, lhe dando não somente livros, mas filmes também. Por exemplo, para o ano 1000, disse: não, isso é anacrônico, é preciso remanejar isso, pois uma mulher no século XI não tinha como atrativos as mesmas coisas que esperamos que tenha uma mulher de hoje. A cabeleira, por exemplo, tinha muito mais importância do que agora, e coisas assim. Ao final das contas, o produto agrada. Desse modo, através de uma ficção, coisas essenciais do que era a sociedade do ano 1000 passaram para o grande público. Creio que a história nunca é objetiva, ela é sempre subjetiva e penso que quanto mais passional ela é, melhor. E a paixão daquele que reconta o passado é mais ressaltada na maneira pela qual ele o conta. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Catedrais de ontem, catedrais de hoje. Essa angústia que temos ao nos aproximarmos do ano 2000, será que ela é comparável àquela das pessoas que viveram no limiar do ano 1000? Ouvi essa pergunta várias vezes. Eu respondo que há semelhanças, mas assim mesmo não se pode exagerar nas comparações. As pessoas que esperavam o fim do mundo no ano 1000 ficaram com medo, mas ao mesmo tempo esperavam por uma sociedade mais justa. Nós, ao contrário, estamos muito mais à vontade, pois temos a impressão de que podemos afastar os males que nos ameaçam. Nous avons la possibilité de les conjurer. Tomemos um exemplo, os camponeses do século XI. Sem dúvidas, eles tinham uma vida muito dura, confrontavam-se com o frio, a fome, o medo e a brutalidade. Mas será que eles eram mais infelizes do que a gente? A felicidade é outra coisa. Eles tinham a segurança que nós não temos, a fé.
Já no final do século XI e no início do seguinte, a evolução econômica deu às cidades uma potência considerável, transformando ainda consequentemente as estruturas da igreja. Quer dizer, ao mosteiro, que era uma coisa rural, sucedeu-se a catedral, que é uma igreja urbana. Acho que o equivalente do que se consagrava a Deus nas catedrais consagra-se atualmente à facilidade de circular. O que fazem os grandes arquitetos hoje? Fazem aeroportos e autoestradas. Creio que nossa sociedade está à procura do sagrado. Há quem o encontre nesse novo vigor das religiões. Há outros que tentam achá-lo em algo, como uma espécie de substituto do que poderia ser a esperança das pessoas, que eu estudo. As artes, por exemplo. É uma sorte de substituto de que pouvait être l'espoir des gens que j'étudie. Je pense aux arts. Je pense que le musée, dans une certaine mesure... De certo modo, penso que o museu desempenha um pouco desse papel de catedral. Par exemple, je pense que le Centre Pompidou... Guardadas as devidas proporções, acho que o Centro Pompidou representa parte do papel desempenhado por Notre Dame no século XII, quer dizer, a Casa do Povo. Ao mesmo tempo que é um lugar no qual nós nos encontramos diante de coisas tão belas que elas nos arrebatam. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Este programa teve o apoio cultural do DCI, Diário Comércio e Indústria. Você me conhece dos palcos e dos shows, mas eu também sou mãe. E toda mãe tem que saber sobre os perigos da diarreia e da desidratação. Se a diarreia aparecer, dê o soro caseiro. Veja como é fácil fazer. Num copo cheio de água limpa, coloque uma medida rasa de sal e 2 de açúcar. Mexa bem e dê à criança bastante e devagar. Essa colher medida você encontra nos postos de saúde e nas paróquias. Esta receita vale uma vida. Tenha em casa a colher medida. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Este programa tem o apoio cultural do Shopping News. A Torre de Tóquio, o símbolo da era da televisão no Japão. Daqui, ondas eletrônicas levam os programas de televisão de Tóquio para todos os cantos do país. As estações de TV do Japão transmitem diariamente os programas, desde cedo da manhã até tarde da noite. Os programas incluem noticiários, esportes, entretenimentos e novelas. Todos em cores e muitos com som estereofônico. Todas as casas do Japão agora possuem uma média de 2 televisores. A televisão tem uma importante função como meio de comunicação e informação para o povo. Vamos observar ligeiramente como a televisão serve ao povo em sua vida diária. A transmissão de televisão no Japão é proporcionada pela NHK, uma corporação pública, e a outra pela rede de companhias privadas. A NHK abrange todo o Japão como rede nacional, ao passo que as empresas privadas transmitem através de suas próprias redes e em cooperação com outras 103 estações. A TBS, o Sistema de Teledifusão de Tóquio, é a estação-chave de toda a rede nacional da JNN, a Rede de Notícias Japan.
A Nihon Terebi é a estação mestre da NNN, ou Rede de Notícias Nippon. A Fuji Terebi é a central da FNN, a Rede de Notícias Fuji. A Terebi Asahi é a estação mestre da ANN, ou Rede de Notícias Asahi. Estas são as 4 mais importantes redes privadas de televisão. Uma das principais funções da televisão é transmitir noticiários. O edifício da Dieta, que é o parlamento japonês, e o centro da política do país. De acordo com o princípio de liberdade de imprensa, a televisão pode transmitir debates diretamente deste local. Em novembro de 86, o Monte Mihara, na ilha de Oshima, perto de Tóquio, entrou em erupção depois de 37 anos de silêncio. Decidiu-se retirar os habitantes da ilha, e lá estava a televisão para cobrir os acontecimentos, relatar as notícias exatamente como aconteceram e a principal característica da televisão. Com o avanço da tecnologia eletrônica, câmeras foram miniaturizadas e a sua eficiência aumentada, tornando possível transmitir a partir de praticamente qualquer local. A teledifusão de noticiários já tem bem mais peso e está esclarecendo os povos de todo o mundo. Agora vamos visitar o centro de notícias da estação e ver como elas são preparadas para a teledifusão. Aqui é a seção de noticiários. As notícias são dispostas na ordem que são recebidas dos repórteres e das estações locais. As notícias vindas de todo o mundo também são agrupadas aqui. Este é, poder-se dizer, o coração da difusão de notícias por televisão. As fitas enviadas de vários locais são arrumadas e editadas aqui nesta sala de edição. Uma parede de equipamentos eletrônicos é usada para editar a fita audiovisual. Estas máquinas são todas controladas por computadores e ajudam a preparar com a maior rapidez as notícias para a teledifusão. Quando todas as notícias tiverem sido agrupadas e decididas quais transmitir, os redatores tomam conta do assunto e preparam seus textos. Todos os preparativos são feitos e a hora da transmissão está chegando. Os funcionários de uma rede de notícias nacional trabalham dia e noite, especialmente quando há crises tais como terremotos e tufões. Nestes casos, as notícias são transmitidas mesmo tarde da noite e antes do início da programação normal da manhã. Noticiários de televisão ganham em importância em relação a outros meios de comunicação devido à velocidade de seu relato e às imagens vívidas dos eventos da cena onde ocorrem. Os programas de noticiários são às vezes transmitidos em inglês, através do sistema de teledifusão bilíngue. Programas bilíngues são usados não somente para transmitir notícias, como também em filmes estrangeiros, esportes e acontecimentos culturais. A televisão demonstra sua grande eficácia como um meio de transmissão de notícias durante a contagem dos votos eleitorais. Aqui ela mostra sua característica de imediaticidade e urgência, de ser capaz de relatar as notícias à medida que estão acontecendo, desde o começo da apuração de votos até seu final. A televisão mantém o público informado hora a hora sobre o andamento da contagem de votos. Com a contagem, os resultados são tabulados por computador e as tendências demonstradas de vários modos para que o público possa compreender a situação mais facilmente. A televisão japonesa oferece uma grande variedade de programas, além de noticiários. Um destes, e de muita importância, é a programação educacional. Esta é uma aula de matemática.
Outro campo que a TV educativa trata são passatempos. Este é um programa de cozinha bastante popular. Os convidados ensinam suas receitas favoritas em frente a um grupo de peritos e apresentadores. Uma novela de samurai está sendo filmada num estúdio de televisão. Tais dramas históricos também formam uma parcela importante das atividades da televisão. Além dos dramas dos samurais, a TV apresenta uma variedade de peças modernas, incluindo mistérios, histórias de suspense e novelas. Aqui, um programa de perguntas e respostas para os interessados na ecologia animal. Visitantes são convidados para entrar no estúdio para escutar um grupo de pessoas respondendo perguntas. A televisão japonesa oferece muitos programas culturais como parte de suas atividades educacionais. Uma retransmissão de uma peça de kabuki. Esta é a arte tradicional do Japão. E a televisão é um meio excelente de levar uma audiência muito diversificada a entrar em contato com a cultura tradicional. O sumo, um esporte de corpo a corpo tradicional no Japão. Todos os torneios importantes são transmitidos ao vivo. Jogos de beisebol profissional atraem grandes audiências, tanto no estádio como ao redor de televisores. Programas esportivos usam ao máximo a capacidade da televisão de trazer acontecimentos ao telespectador no momento em que estão ocorrendo. A televisão pode também servir aos com problemas de audição. A tela de televisão pode mostrar um especialista em linguagem gesticulada juntamente com o programa normal. A televisão é muito mais que apenas noticiários, educação e entretenimento. Ela serve também a objetivos sociais, tais como este programa de caridade chamado TV por 24 horas, que usa sua rede nacional de teledifusão no esforço para angariar fundos com finalidade benemérita. Um tema especial é selecionado para cada teledifusão de 24 horas, podendo ser crianças desafortunadas ou combate à fome na África. Milhares de pessoas levam suas contribuições aos centros de coleta de fundos. A televisão pode também funcionar como um caminho de mão dupla, no qual todos participam e expressam os seus sentimentos de caridade para os menos afortunados. O papel da televisão para ajudar os outros é muito importante. Nas escolas primárias japonesas, educação audiovisual através da televisão é um fenômeno bastante popular. Um canal de TV educativa especial foi estabelecido em base nacional e dá a todos a oportunidade de estudar as mesmas matérias no mesmo nível. Mas isso não quer dizer simplesmente assistir à TV para estes estudantes. Os membros do clube de teledifusão preparam seus próprios programas de televisão e os passam através do sistema interno de televisão da escola. Esta aproximação educacional da televisão resultou em crianças altamente sensíveis, mas sempre há o problema, que ficam muito tempo longe dos fundamentos da leitura e escrita. A televisão japonesa oferece uma programação diária contínua que abrange noticiários, como também conselhos para a vida doméstica, entretenimento, cultura, aulas e muitas outras matérias. O sistema de teletexto. As pesquisas abriram uma nova era para a televisão japonesa. Uma ampla variedade de informação é posta em um computador relacionada com todos os aspectos da vida diária e muitas outras áreas.
Estas informações podem ser chamadas de um televisor pelo simples pressionar de um certo botão. Voltemos um pouco no tempo para dar uma olhada na história da televisão japonesa. A transmissão de televisão no Japão começou em 1953. O avanço foi rápido e estável, acompanhando o desenvolvimento da ciência eletrônica. Este é um televisor experimental construído em 1939. E este foi o primeiro televisor para uso doméstico terminado em 52. E um aparelho de hoje em dia, novas tecnologias resultaram em uma tremenda variedade de tipos. Este é um televisor em miniatura que cabe na palma da mão e pode ser usado a qualquer hora, em qualquer lugar. Agora, até passageiros de carro ou outros veículos podem desfrutar da televisão. Uma loja de artigos eletrônicos mostra a quantidade de produtos que se pode escolher. Televisão de alta definição é um outro desenvolvimento. A transmissão experimental recém começou. As imagens são muito mais nítidas que nos televisores atuais, mesmo quando se usam telas do tamanho das de cinema. Há pesquisas para fabricar aparelhos de televisão ultra finos que ocupam muito pouco espaço. Quando tais aparelhos tornarem-se práticos, poder-se-á assistir televisão a partir de uma tela pendurada na parede. A crescente interdependência do mundo atual afeta o papel da televisão. Satélites artificiais estabeleceram redes mundiais de comunicação por televisão entre quase todos os países. Na Ásia, a rede é conhecida como Asia Vision. Acontecimentos em áreas distantes podem agora ser captados e retransmitidos em questão de segundos. Satélites de retransmissão estão sendo lançados um após outro. Através deles, imagens e som claros podem ser recebidos em áreas remotas que antes eram isoladas demais para a recepção de ondas de televisão. Agora é possível transmitir ao vivo de todas as partes do globo. A TV, como meio de notícia internacional, está se expandindo em escala global. Trinta anos passaram desde a primeira transmissão de TV no Japão. A capacidade da TV de estar em cena, de prontamente relatar as notícias e de fornecer imagens vívidas da ação, puseram a televisão no topo da lista dos meios de informação. Entretenimento, esportes, informações diárias, notícias. A programação de televisão está intimamente aliada às vidas do povo japonês nesta era moderna de informação. E hoje também, a Torre de Tóquio envia seus sinais de TV que transportam informações e imagens ao povo em todos os rincões do país. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Este programa teve o apoio cultural do Shopping News. Cavar um poço, uma cacimba, muitas vezes é o caminho mais curto para uma família ter água em casa. Exige esforço, mas pode valer a pena quando o local é distante das redes de água tratada. Só tem um problema. Se o poço estiver a menos de 20 metros de uma fossa sanitária, a água pode estar poluída. E a gente não deve perder essas oportunidades, né? Tem mais é que aproveitar. Olha, que lindo! Olha, que tal levarmos esse aqui também? O que você acha? Ai, que lindo! Brasil Legal, reapresentação amanhã na Terça Nobre. Cara e Coroa. Você acha que a gente está correndo risco dele sair contando por aí?